3, 2, 1, grava. Bem-vindos ao Coaching Peraí. Cast. Nessa câmera. Aqui. Eu sem querer esbarrei aqui no microfone também. Não, fica tranquilo. Vamos lá então. 3, 2, 1, grava. Bem-vindos ao Coaching Cast. Aqui é um podcast onde você pode se sentir seguro, porque as informações são informações de qualidade. E hoje Estamos aqui com o Israel, o Master Coaching da Febracis. Uma honra estar com vocês aqui, de verdade. Muito bom. Feliz demais poder compartilhar, ver o projeto de vocês aí crescendo, amadurecendo. Isso para mim é muito gratificante ter o Júnior aqui, né, como É um meu prazer, cliente realmente. de coaching. E, então, poder contribuir um pouco aqui vai ser um tempo muito precioso hoje. amém. Tenho certeza Amém. disso. Muito obrigada também pela sua presença, por ter Obrigado. aceitado o nosso convite. É uma honra também ter você aqui Honra conosco. minha. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Israel, conta um pouquinho da sua trajetória, como que foi o começo no Método CIS, no que você aprendeu desde lá, Uhum. seu começo. Eu tenho que contextualizar, né, de onde que eu vim, realmente para poder entender exatamente como é que eu cheguei nessa trajetória, né? Sim. Eu estava passando em 2021 um período muito muito ruim na minha vida, né? Um período muito negro, de muitos questionamentos. Eu tive várias desilusões em termos de relacionamento empresarial, né? Eu fazia parte de uma empresa que quebrou durante a pandemia. Não foi assim uma quebra no sentido por conta da pandemia, foi questão de gestão, má gestão, e aquilo tudo me fez muito mal, né? E colocou o meu emocional assim lá embaixo, porque foi uma situação delicada onde sócios, né, passaram perna na empresa, enfim. E aí o que aconteceu foi que eu já estava tendo alguns questionamentos. Meu relacionamento com a minha esposa lá em casa já não estava tão bom assim. Eu tenho 3 filhos, né? Sou casado já há quase 21 anos. Vamos fazer 21 anos agora no mês de julho. Uau. Tenho Uau! 3 filhos. E aí eu cheguei naquela época, foi tudo muito, muito complicado por conta dessa quebra da empresa que eu fazia parte. E as pessoas, quase todas elas, né, envolvidas com Deus, né? Eu fui nascido e criado na igreja e servi, né, durante alguns anos nos Estados Unidos como pastor de música, pastor de jovens. E Só um adendo aqui, que, olha, não é intencional, mas os nossos convidados, todos até agora, tiveram uma ligação com pastores, assim, foram que legal. É pastores. inacreditável, Bacana. realmente. E eu não acredito em coincidências, não Aham. acredito. Também não. Bacana, muito bom. E eu tive a minha experiência e eu acredito fielmente que hoje eu consigo determinar isso. Era uma experiência muito religiosa. E quando eu comecei a passar para a situação da empresa, meu emocional foi lá embaixo. Lá embaixo. E aí, como eu estava falando, o relacionamento já não estava muito bom em casa. Meu filho mais velho, a gente tinha muito atrito e estava com 13 anos na época. E eu comecei a me questionar demais. Por que eu estava passando aquilo tudo? Na época, eu já estava tomando já medicações, antidepressivos, ansiolíticos. Já estava em tratamento na época, há quase 3 anos de tratamento. E aí chegou um momento que eu comecei a tentar buscar resposta em vários tipos de assuntos. Fui pesquisar na neurociência, fui pesquisar na PNL, eu fui pesquisar na hipnoterapia, fui pesquisar em outras religiões. Eu estava realmente buscando uma mudança na minha vida. Na época eu estava com 41 anos de idade e algumas pessoas dizem que existe a famosa crise dos 40, né? 40 nos entra, né? E eu de fato comecei a me questionar demais. E então, quando
no mês de outubro de 2021, eu estava já fazendo uma pós-graduação em coaching, em liderança, o coaching tradicional, aquele que teve como base nos Estados Unidos. Sim. E eu fazendo já uma pós-graduação nessa área, comecei a entender um pouco sobre neurociência. Até que em outubro daquele ano, eu já não aguentava mais a minha vida. Em alguns momentos, eu cheguei a assim, me desesperar em algumas situações, porque não aguentava mais o meu emocional. E aí um amigo, certo dia, me convidou para mim assistir uma live do Paulo Vieira. Eu não conhecia o Paulo Vieira, e então esse amigo, que era um advogado e depois de alguns meses ele veio a falecer, ele infartou por questões de estresse emocional. Ele sabia da minha situação e também já estava vivendo a situação dele, e depois de alguns meses infartou, veio a falecer. Mas ele me apresentou essa live do Paulo Vieira e eu comecei estou fazendo nada em casa, e realmente não estava. Endividado, em casa absolutamente dependendo de cartões de crédito. Essa era a minha realidade na época. Dependia de cartões, de empréstimos. E aí foi quando eu decidi assistir essa live, junto com a minha esposa. E na live eu comecei a ver o Paulo fazendo algumas coisas bem interessantes. Ele olhava para as pessoas e decifrava elas. Ele chamava alguém para participar na live, olhava para a pessoa e falava da vida dele. Eu falei, esse cara é charlatão. Esse cara é algum tipo de feiticeiro. Foi o que eu pensei, né? Já conheci algumas coisas da igreja, né, esse cara é um falso profeta, né? Quem é esse cara, né? E aí eu lá dentro de mim comecei a ver que algumas pessoas eram tocadas. Ele convidou acho que umas 2 ou 3 pessoas. Algumas pessoas eram tocadas, outras, uma outra ficou meio assim. Ele falou, olha, fique em paz, eu sei o que eu tô falando, mas né, cada um é cada um. E eu lá dentro de mim fiquei assim, se esse cara me chama, eu vou arrebentar ele aqui na live, né? Orgulhoso até o extremo. Esse era o Israel de antes. E de repente, do nada, o meu celular se abre. E o Paulo Vieira me convida para participar da live com ele. Caraca. Que legal, hein? Me convidou para participar da live. E logo de cara, ele não sabia, mas eu na época, eu não ia em igreja nenhuma. Primeiro que tinha pandemia, e segunda que eu detestava. O que meu pai falava comigo, meu pai é pastor, e tudo que ele falava para mim, ele falava sobre Deus. E quando ele falava de Deus, eu odiava. Todas as vezes que ele vinha, que eu ia conversar com ele, e ele falava assim, filho, Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas, Deus não sei o quê. Aquilo me enchia de raiva por dentro, ao ponto de eu ter aversão a crente. Apesar de ter vivido durante muitos anos na igreja como pastor de jovens, pastor na área da música, naquele período que foi o meu pior período da minha vida, eu cheguei a questionar, inclusive, a Deus. E aí, quando o Paulo me chamou para a live, a primeira pergunta que ele me fez foi, amigo, em qual igreja você vai? E eu poderia ter perguntado qualquer outra coisa. Perguntado, amigo, de onde você fala? Ter perguntado, amigo, tá quente aí? Quantos anos você tem? Você é casado? Ele não fez nenhuma pergunta dessa para mim. Ele somente perguntou, amigo, em qual igreja você vai? Na hora, eu não sabia o que dizer, fiquei bem perdido com essa pergunta, uma simples pergunta. Eu falei, eu assisto culto online. Aí, de repente, falou assim, amigo, você não gosta de conversar lá com seu pai? Você não gosta do seu pai? Você não quer ser igual a ele? Você tá tendo um problema com a sua esposa quer separar de você? Sua família? Ele falou assim, não, tem uma coisa errada. Eu falei, como é que esse cara fala isso pra mim? Diante de 5.000 pessoas numa live que eu tô passando por isso, ele nem sabe. Se ele sabe, tem algum espião aqui dentro. Você pensar, né? Na minha casa, colocar algum tipo de escuta aqui na minha vida, porque como é que esse cara sabe disso? Meus filhos aqui
Entrar em Exato. contato com ele. Sim, alguém falou pra ele que eu tô na desgraça, né? Foi na hora que eu pensei. E aí eu comecei a negar algumas coisas, né? E ele, com muita sabedoria e com muito amor, eu falou assim, amigo, você é um cara muito orgulhoso. E eu quero quebrar esse orgulho aqui na live diante de 5.000 pessoas. Eu quero chamar a sua esposa. Ela vai confirmar aqui para você e para 5.000 pessoas que ela não te aguenta mais. E aí ele chamou a minha esposa, que já estava chorando bastante. Uhum. Ela tava ouvindo. Ela estava ouvindo, ela estava bem do meu lado. E aí ela se aproximou e chorando, Paulo perguntou, amiga, eu quero que você tá aqui pra gente. É verdade ou não é? Você quer separar do seu esposo? E ela falou assim mesmo, Paulo, queria ou não quero, mas eu não aguento mais essa versão do meu esposo. Ela falou, essa é a pior versão Ó, eu do tô meu toda esposo. arrepiada. E aí ele veio na última pergunta, que pra mim foi a mais forte, que eu não quis responder direito. Ele falou assim, amigo, como é que tá o seu relacionamento com seus filhos? Eu falei, tá normal. E aí a minha esposa já estava já participando da live junto, falou assim, Paulo, tá não. O filho mais velho dele nem fala mais com ele. É o nosso filho, né? O nosso filho mais velho. Uhum. Na época ele não falava comigo. Ligava muito com ele. Eu era um pai que trabalhava muito mais a baixa estima do que a autoestima dos meus filhos. Durante um tempo foi assim que eu vivi com eles. Uhum. E quando ela falou aquilo e o Paulo trouxe aquilo, ele falou assim, amigo, você precisa de fazer o método CIS. Eu estava dando uma palestra nesses dias e eu estava dizendo lá para as pessoas ali, olha, se qualquer dia, algum momento da minha vida, eu não caminhar, eu não fazer mais parte da Febracis por algum motivo, eu jamais posso tirar da minha jornada que o método CIS foi transformador para mim. Foi o que realmente fez a pior versão do Israel de fato morrer, porque eu tomei uma decisão ali para surgir o novo Israel. Então ele me convidou para ir no método CIS. Eu juntei dinheiro onde que eu não tinha. Para ir no método CIS na época era R$3.000 o ingresso. Uhum. E eu ainda juntei dinheiro, porque eu sou de Taubaté, ainda juntei dinheiro para passar alguns dias lá. E no primeiro dia eu confesso que eu achei chato. Sou um cara que era bem racional, bem analítico, né? Isso faz parte do meu perfil. E eu tirava o pior do meu perfil, né? Essa é outra coisa que depois a gente pode até conversar mais disso. Sim, com certeza. Mas eu tirava o pior do meu perfil. E eu achei o primeiro dia chato, o segundo dia eu achei mais ou menos, só que aconteceu algo no terceiro dia. No terceiro dia, eu voltando do intervalo da janta, fui voltar para o meu assento, eu comecei a ouvir umas músicas no salão principal lá da Expo São Paulo, na época, e eu comecei a ir em direção ao meu assento. E à medida que eu ia em direção ao meu assento, eu comecei a sentir muita fraqueza, comecei a sentir um mal-estar muito forte. Eu já havia tido uma crise de ansiedade há uns 3 anos antes, que eu parei numa ambulância junto com os meus filhos, junto com a minha Deus. esposa, que vivenciaram isso. Uma crise de pânico horrível que eu passei num shopping lá em São Bernardo, na época. E eu achei que eu fosse ter uma outra crise daquela, que eu fosse cair, eu fosse desmaiar, algo do tipo. E aí eu cheguei e consegui achar o meu assento. E naquele momento, o som, me lembro disso como se fosse hoje, o som foi ficando mudo pra mim, mudo. Eu achei que eu ia desmaiar. Também com a sensação de fraqueza. Foi quando eu ouvi uma voz, assim como eu conversei com vocês, uma voz falando comigo, filho, eu tenho uma nova história pra você e pra sua família. Uau. Nossa, olha Arrepiou. meus pelinhos tudo. Arrepiou também. E ali tudo que eu pude fazer na hora foi pedir perdão a Deus. Eu falei assim, Deus, sei que é você. Deus me perdoa, Deus me perdoa. Eu falei isso mais 15 vezes, Deus me perdoa. E ali, quando eu me levantei, eu tomei uma decisão. Ainda nem tinha terminado o método CIS. Tomei uma decisão de ser um agente de transformação para outras pessoas. Eu decidi ser um agente que ia trazer consciência para a vida das pessoas. A mesma coisa que eu não tinha. Eu passei 41 anos vivendo no modo automático, vivendo inconscientemente, achando que tinha uma vida consciente. Eu não sabia como que estava o meu relacionamento
com Deus. Eu não sabia como estava o meu relacionamento com os meus pais. Eu não tinha ideia. Como que estava o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, com a minha saúde. Eu achava que a vida se resumia só a 3 áreas: financeira, profissional, familiar, e acabou. Mas não, eu descobri que são 11 áreas no total. Então, quando eu entendi isso, eu tive a consciência durante o método CIS, eu tomei uma decisão. Eu falei, a partir de agora, eu vou ser um agente de transformação para salvar negócios, para salvar famílias. Isso foi Nossa, parte que do legal. método CIS. E a partir dali é aí que começou a minha jornada de verdade. E aí, ali no método CIS mesmo, você já fez a grade, já comprou a grade toda para dar segmento. Não. Como é que é? Como é que aconteceu? No método CIS, eu tomei uma decisão de ser esse agente de transformação. Eu falei assim, eu quero ser um coach para ajudar pessoas, para ajudar empresas, para ajudar negócios. Eu já tinha né, terminado basicamente a minha pós-graduação em coaching, mas aquele coaching que trabalha a razão e as emoções, eu não tinha conhecimento, e aquilo me deslumbrou de uma forma muito grande. Eu tomei uma decisão no último dia. Falei, eu vou fazer a formação em coach, que era o primeiro curso da grade Sim. que a gente tem hoje na Febracis. Eu falei assim, então eu vou ser um coach. Só que eu não tinha como pagar um curso que na época era R$ 9.000. E estavam com uma promoção naquele dia, e quem comprasse o Formação em Coach ia ganhar a ministração do Poder da Ação, ia ser um ministrante do Poder da Ação. E eu fiquei louco, porque quando eu ouvi desse Poder da Ação, eu vi o testemunho de um rapaz chamado Ricardo Pinhanho, e fala muito sobre o Poder da Ação, e eu me identifiquei bastante com ele na época. Eu quero esse curso também. Só que eu não tinha como. Já estava endividado até a cabeça. Eu não tinha mais cartão de crédito. Meus empréstimos eu tinha sugado tudo. Os bancos cortaram tudo. Como é que eu vou pagar R$ 9.000 para fazer esse curso? Eu não comentei, né? Mas eu sou músico de formação também já há muitos anos. Apesar de 4 anos eu não estou mais na profissão musical, Sim. mas fui músico por muitos anos. E eu tinha um instrumento, que era um contrabaixo, que para mim era o meu xodó. Era como se fosse o meu filho mais velho, que ele veio antes do meu filho mais velho, de verdade. E aquele baixo, no mercado, ele valia R$ 10.000. E eu falei assim, eu vou vender esse baixo. E vou fazer esse curso. Uhum. Aí eu cheguei em casa, comentei com a minha esposa, e falei, eu vou vender meu baixo. Hoje, eu tenho que comprar a formação em coaching hoje. Aí ela falou, você não vai achar nunca uma pessoa que vai pagar R$ 10.000 hoje, está falando de uma segunda-feira, às 3 horas da tarde, para você comprar a sua formação em coaching hoje. Então esquece. Uhum. Só que eu tinha uma decisão ali. E a fé junto que cresceu Sim. de mim de uma forma muito grande. Eu falei, já sei, então eu vou trocar o meu baixo com alguém que queira, que possa pagar o curso de formação em coaching. Alguém que se interessa em ter um baixo, Sim. e que vai pagar a minha formação em coaching. Uhum. Eu tinha conseguido tirar uma foto com o Paulo Vieira, no método CIS, e aí eu fiz uma montagem, eu junto com o Paulo e eu segurando meu baixo e anunciando meu baixo no Instagram. E no Instagram eu marquei todas as pessoas que vocês imaginarem da Febracis, que se apresentaram durante o método CIS. Eu estou falando dos diretores de São Paulo, estou falando dos treinadores de São Paulo, do Paulo Vieira, da Camila, da Júlia, quem você imaginar que apresentou. Eu peguei o Instagram deles, né? Eu comecei a segui-los desde o primeiro dia. E aí eu marquei todos eles com essa ideia. Falei, olha, eu troco o meu baixo para quem pagar minha formação em coaching. E depois de 15 dias, perdão, depois de 15 minutos, falei errado. Depois de 15 minutos, no meu celular chega uma mensagem inbox da diretora de São Paulo, que é a Nebraska, dizendo assim, amigo,
Me fala mais do seu baixo. Olha, meu baixo é assim, cromado, tal, edição limitada, alemão, dei todas as características do instrumento. E depois de 12 minutos ela me manda um outro inbox. Meu amigo, olha só, o sonho do meu esposo, que é o diretor da unidade de São Paulo, o Sidney, o sonho dele é aprender a tocar baixo. Então eu vou dar o baixo para ele de presente e você vai fazer a formação em coach junto com a gente. E ali eu comecei a minha jornada. Eu fui fazer formação em coach, umas 2 semanas depois do método CIS. E chegando na formação em coach, eu fiquei assim impactado demais, porque eu realmente descobri que era aquilo que eu estava realmente buscando na minha vida, né? E não é à toa que eu tinha feito uma pós-graduação em coaching. Quando eu fiz o primeiro módulo do formação em coaching, eu falei assim, meu, é isso. É isso, eu não abro mais Você se mão. encontrou, né? Me encontrei. E o que aconteceu foi que eu decidi estar nessa jornada. Só que como é que você tá nessa jornada sem ter um centavo para começar? Então eu fiz o baixo, dei o primeiro passo, né? Troquei meu baixo, joia. Tô aqui e agora? O que eu vou fazer? Durante o método CIS, eu conheci um rapaz que sentou comigo durante quase todos os 4 dias. Uhum. E no último dia, quando eu comentei com ele que eu falei que eu ia vender o meu baixo para poder fazer a formação em coach, que eu queria ser um coach, ele falou assim, no dia que você for coach, eu vou ser seu primeiro cliente pagante. Nossa. Só que eu tava tão empolgado quando eu saí dali, que eu esqueci. E quando a gente termina o primeiro módulo, nós somos incentivados a já começar a fazer um processo para ajudar as pessoas e tal. E eu me lembrei dele. Aí a mente, pá, me lembrei. Eu entrei em contato com ele, olha, lembra de mim? Fiz formação e tal. Você lembra que você comentou algo comigo no último dia, que um dia que eu fosse coach, você ia fazer um processo comigo? Eu lembro. Cara, eu já sou coach, falta mais um módulo ainda, mas eu já sou coach. E eu quero convidar você pra gente fazer um processo juntos. Ele falou, eu vou fazer. E foi meu primeiro cliente pagante. Nossa. Uau. Cara, que legal. É. E aí eu comecei a minha jornada. Com isso eu já comprei já o próximo curso. E foi o Assessment, né, de perfil comportamental. Já foi o meu segundo curso. Eu cheguei no Assessment e comecei a entender de pessoas. Aquilo pra mim foi assim, um mundo se abrindo. Sim. Porque eu passei 17 anos de casamento sem entender a minha esposa. A gente tinha um relacionamento onde que eu falava A, ela entendia C. Eu falava F, ela entendia X. E a gente vivia brigando. A nossa vida era assim, briga, resolve, namora, briga. E era isso o tempo todo, briga o tempo todo. Meus filhos começaram a também receber essa comunicação negativa em casa, porque era muita briga em casa, muita discussão, muita discussão. E eu tinha mania, né? Eu digo isso uma mania porque foi um vício que eu alimentei na minha vida durante muitos anos. Eu ficava, às vezes, uma semana sem falar com a minha esposa. Porque nós éramos muito diferentes. E quando eu fiz o assessment, eu entendi como que ela se comportava, como que eu me comportava. O porquê que existem essas diferenças. Como lidar com essa diferença. Aquilo foi assim um mundo se abrindo para mim. Qual que era o perfil dela? O perfil dela, ela é estável, influente. Completamente o oposto, né? Completamente o oposto. Hoje eu chamo de complementar, né? Mas na época era essa visão que eu tinha. Era totalmente o oposto, meu. Então, era uma pessoa que gosta de fazer as coisas com mais cautela, Sim. passo a passo. Ela gosta de se planejar, não toma decisões rápidas. Ela é uma pessoa que gosta de se comunicar, gosta de conversar com as pessoas. E hoje você sente mesmo que tem essa sinergia, um complementa o Hoje eu digo assim para vocês que foi acho que a maior descoberta que eu tive na minha vida depois de 17 anos de casado, que hoje nós somos uma potência juntos. Uau. De verdade. Hoje nós somos uma Que potência lindo. juntos. Ela não tem um perfil totalmente voltado para pessoas, para emoções,
Eu tenho o perfil voltado mais para resultados, para a razão, e a gente se complementa muito bem, Legal. né? Até na nossa empresa juntos, temos uma escola de inglês, a gente Uhum. conseguiu potencializar isso daí. Eu consegui ajustá-la na parte de processo, na parte de gestão, e ela com as pessoas, com os clientes diretamente. E assim, então isso foi um achado na nossa vida. Então eu comecei o Assessment, comecei a entender os meus filhos. Comecei a entender os meus filhos. Porque como pai, eu achava assim, aquilo que eu falo, eles vão entender, eles têm que entender. Eu falo para um, tenho três, eu falo para um, os três que entendam. Uhum. E eu vivi assim a minha vida inteira. Fui ensinado assim, né? Até que eu entendi que eu devo me comunicar com as pessoas não da maneira como eu espero que tem que ser feito, mas a maneira que elas gostariam de receber uma comunicação. E começou a fazer toda a diferença. E nesse momento, assim, assim, como um resgate de relacionamento com seus filhos, você sentiu bastante resistência deles? Como é que foi pra Eu você? senti. Para mim, assim, foi muito interessante, porque o meu filho mais velho, né, era a pessoa que mais tinha Mais resistência comigo. machucado. Ele, sem sombra de dúvida, foi o mais machucado. E eu, durante o meu período, a minha pior versão, eu ensinei coisas ruins para ele. Inclusive contra Deus. E ele guardou aquilo. E quando eu cheguei em casa, dizendo que eu tinha encontrado Deus, que a partir daquele momento a minha vida ia mudar, que a nossa vida iria mudar, ele foi um pouco resistente. E ele quis, de fato, ver quem era aquele cara. Eu, às vezes, me lembro, meu filho falava assim, pai, tá chovendo. E eu orei pro Papai do Céu, ele costumava falar assim, e ele não me deixou pegar a chuva. Aí eu falava assim, filho, mas 300 pessoas lá no Rio morreram por conta da chuva. Esse Deus que você acredita? Ah, Eu trazia isso para ele. e ele era Ele era criança. pequeno. Pequeno. E aquilo foi trazendo muito forte para ele. Muitas crenças. Esse eu tô só dando só um exemplo Sim. da versão que era o Israel. Sim. Sim. Entende? E aí eu tive que chegar em casa, viver a minha transformação para eles poderem ver. Ele começou a ver que o meu relacionamento com Deus começou a mudar a minha expressão, Uhum. o meu rosto, começou a mudar o meu tom de voz. A maneira como eu tratava a minha esposa começou a mudar. Aquele pai que até então brigava o tempo todo, só acusava, criticava. O pior do meu perfil é criticar ao máximo, é achar errinhos pequenos e ficar atento a pequenos detalhes que às vezes são insignificantes. Esse era o pior que eu tirava do meu perfil e afetava todo mundo. Então ele, quando começou a ver o pai que todos os dias passava a elogiá-lo, passava a abraçá-lo com mais frequência, a olhar nos olhos dele, começava a profetizar todos os dias na vida dele, dizer quem ele realmente é em Deus. Quando ele começou a ver isso, começou a ouvir mais eu te amo, começou a sentir mais o meu afeto como pai, começou a ver isso, eu com a minha esposa, Ele se aflorou, né? aí as coisas começaram a mudar. Aí você ganhou a confiança dele, Isso. assim. E aí nós fizemos o método CIS depois de alguns meses. Primeiro a minha esposa fez junto comigo, Uhum. junto com o meu pai, Uau. né? Foram as duas pessoas que Paulo na live identificou que eu tinha problema, né? Meu pai em seguida veio fazer o método CIS. Minha esposa também fez. Hoje meu pai está na jornada também, minha esposa também está na jornada. A minha esposa é Master Coach. Legal. Meu pai, com 67 anos de idade, vai fazer no mês de setembro, decidiu ser coach Uau. Que legal. Que show! para ajudar a pessoa justamente nisso, com toda a experiência pastoral que ele tem. E aí eu fui fazer o método CIS depois de um ano. Eu fui fazer o método CIS com o meu filho mais velho. Então essa trajetória eu tive que desconstruir uma imagem que eu criei em casa, que eu criei na minha vida, para construir uma imagem nova. E eu falo, né, que é visível isso em relação a todas as pessoas. Sim. Porque dá pra perceber que as mudanças vêm de cada um de nós. E de um tempo pra cá, realmente,
eu consigo enxergar isso em mim, qualquer pessoa que a gente conhece, né? É impressionante o quanto os resultados acontecem para as pessoas, né? Eu digo assim que poucas pessoas têm o conhecimento do poder transformador que é o coaching. Poucas pessoas. Sim, Aqui no Brasil, muitas coisas são banalizadas, né? Tudo vira meme. exatamente. Tudo vira meme. Então, uma pessoa, né, que casou 7 vezes, vira coach de casamento, né? Coach de matrimônio. Uma pessoa que E aquela vira uma piada, né? estuda, né, Uhum. 2 dias online na internet, Sim. se acha, porque acha que coach é interferir na vida do outro, é dar pitaco, é dar opinião. O coach não é nada disso. Exatamente. O coaching ele é para trazer consciência para as pessoas por meio de perguntas e plano de ação. Ok, ganhou consciência. E agora? O que eu vou fazer para resolver isso daqui? Sim. Coaching foca muito mais em solução do que problema. Entende? E poucas pessoas têm essa ideia. Então, assim, quando eu entendi isso de verdade, na essência, cara, é isso que o mundo precisa. É isso que as pessoas precisam. Né? Existe uma pesquisa feita por estudiosos do desenvolvimento pessoal, de que ele diz que 95% da população mundial hoje vive no automático. Sim. Entende? Não sabe de fato onde que a vida delas está e nem para onde elas vão levar a E vida muitas delas. nem querem saber, né? E Que a muitos nem consciência querem dói. saber. Sim. Consciência E dói. geralmente, essas pessoas elas não têm metas e objetivos na vida, né? Não têm metas e objetivos e elas acabam não tendo uma visão clara de futuro daquilo que é para elas. É interessante porque assim a gente vê no final do ano, quando chega a ano novo, algumas pessoas, né, acho que talvez a maioria dos brasileiros gostam de fazer aquelas promessas, né? Sim. E como é Lá que vai certas ser linhas, o ano seguinte? Aí algumas pulam ondas, outras colocam uma roupa, roupa né, branca, roupa amarela, roupa... para chamar, caracterizar, vamos vestir dourado para atrair dinheiro, vamos Sim. vestir branco para atrair paz. Só que quase nenhuma delas, vou dizer, é uma porcentagem muito pequena, talvez de 1 ou 2% de toda a população brasileira, vamos dizer, do nosso país, né? Sim. Para de fato estabelecer metas que são verdadeiras, Sim. metas que vão ser congruentes, que vão ser específicas, né? Sim. Então não. Até 31 de dezembro de 2024, eu vou eliminar X quilos. E não aquela promessa, não. Esse ano eu emagreço. Uma promessa A partir do ano que vem, né? Não, ano que vem Eu começo a fazer academia. eu começo isso. Começo a ir pra academia. Não. 1º de janeiro eu já começo a guardar dinheiro. Ok, guardar quanto de dinheiro? Por mês. Sim. Você vai guardar, você vai colocar aonde esse dinheiro? Vai aplicar aonde? Entende? Poucas pessoas param para de fato fazer isso. E o que é o coaching? É trazer clareza nessas coisas. E aí quando as pessoas começam a ter resultados, e resultados, alguns vêm muito rápido, né? Outros vão demorar mais, mas quando esses resultados começam a vir, algumas das pessoas que não gostam do coaching começam a falar mal. E puxando assim o gatilho, porque a gente sabe que hoje existe muito preconceito, né? Você falou coaching, às vezes a pessoa já te corta. Uhum. Qual é a tua maior dificuldade hoje como coaching? Eu acho que é trazer justamente essa consciência do poder que existe no coaching. No Brasil nós temos algumas linhas que vão defender, né, o coaching, outros vão atacar duramente. E o brasileiro, de forma geral, não sei quando vocês já fizeram isso, mas, por exemplo, você está pesquisando, quer comprar um produto, Uhum. não conhece muito bem o produto, reclame aqui. Vamos reclame aqui. Aí pode até ser que algumas das empresas que você vê tenham uma boa reputação. Mas ao invés de você procurar da parte que é resolvida, que deu tudo certo, você vai focar, alguns fazem isso, né? Vão focar no que não foi resolvido ainda, no negativo, e vão se atrelar ali. Eles vão se ater ali e vão ficar focados naquilo que é o negativo. Sim. Então, o que acontece?
muitas coisas ruins aconteceram com pessoas que passaram, que conheceram um coach. Sim. Só que existem, talvez 98, se eu colocar isso em estatística, 2% foram resultados ruins de pessoas que passaram por coaches que deram pitaco na vida, deram conselho, mandaram fazer isso aqui, manda pular onda, manda fazer isso aqui. E aí essas pessoas vão falar mal. Sim. Só que tem 98% de um grupo de pessoas que já passaram o processo que tem resultados extraordinários. Sim. E ao invés dessas pessoas procurarem também base Sim. para aquilo que foi bom na vida das pessoas, naquilo que é bom, naquilo que são os resultados bons, elas vão se atelar aos ruins. Então a minha maior dificuldade hoje é justamente gerar essa consciência nas pessoas do poder transformador que é o coaching. Isso para empresários. Empresário é um pouco mais aberto, tá? Uhum. Porque entende, sabe que o mercado, né, o mercado de coaching hoje tem aproximadamente aí uns 30, 40 anos, né, que começou novo, fortemente nos Estados Unidos, exato, ainda é muito novo, né? Uhum. Em E lá comparação... é forte, né? Lá é muito forte, né? Eu morei 10 anos lá e eu entendo que realmente lá é outra coisa, né? Tem as maiores universidades dos Estados Unidos hoje, tem coaching. programas de coaching, né? Fortes. E de onde você acha que veio o principal motivo das pessoas terem problemas em relação ao coach? Foi justamente aquilo que eu falei, né? Aham. Primeiro, quando uma pessoa vê outra prosperar e rápido, tem pessoas que se incomodam com isso. Sim. Tem pessoas que se incomodam com isso. E o coaching é impressionante. Eu digo isso pela minha própria vida, né? Uhum. Eu saí de um estado totalmente deplorável, negativo, né, para onde eu estou hoje. Tem pessoas que se incomodam com isso. Sim. Tem, né, parece que é assustador quando elas veem uma outra versão sua. Assusta elas. Sim. Algumas, né, trazem uma certa inveja de alguma forma. Uhum. Então, para mim, esse é um dos problemas. Por exemplo, alguns profissionais da área da saúde emocional estão há anos na labuta, né? Uhum. Há anos trabalhando com pacientes, né, fazendo terapias, tal. Nada contra esses profissionais, muito pelo contrário, Sim. né? Eu sou fruto disso também, passei por parte, né? durante alguns anos da minha Sim. vida fazendo terapia. E aí você vê profissionais dessa área que estão há anos no mercado e não conseguem, né, se destacar, não conseguem ter sucesso na vida profissional de alguma forma. Uhum. E aí chega uma pessoa que faz um programa de coaching por 8 dias, que é o nosso caso, no nosso curso, durante 8 dias. E aí ele tem a vida dele transformada e ele começa a aplicar nas pessoas, cobrando um valor que é proporcional àquilo que vale a transformação de uma vida, de uma empresa. Sim. Se uma empresa hoje faz um processo de coaching para aumentar em 30% o faturamento dela, vamos supor que o faturamento dela seja, vou dar um número aqui mais fácil para a gente calcular, seja 1 milhão por ano. Uhum. Ok? O faturamento de uma empresa, 1 milhão por ano. Aí chega um coach que faz um processo de 25, 30 mil reais pelo programa, 10 sessões, com uma promessa real de que ele vai aumentar o faturamento dele em 30% no final do ano. Então, ao invés de 1 milhão, ele vai ter 1 milhão e 300. Uhum. Sinceramente, será que esse processo já se pagou Pagou. pelo Com investimento que a certeza. empresa fez? Com certeza. Entende? Aham. Então, poucas pessoas têm essa visão. Sim. E aí, na vida, que foi o meu caso, quanto que valia para mim restaurar meu casamento? Quanto valia para mim restaurar meu relacionamento com meu filho? Quanto valia para mim largar, né, passar por todo um desmame de medicamentos? Quanto vale para mim restaurar o meu relacionamento com os meus pais? Quanto vale para mim ter a minha saúde de volta? Né, eu não comentei, mas eu era um cara obeso, né? Cheguei
na época, antes, quando eu conheci o coach, com 120, 125 quilos. E aí, né, hoje eu tô bem menos do que isso. Então, assim, o quanto vale a restauração disso tudo? O quanto vale a minha vida financeira ser restaurada? Aí um coach que está iniciando, que foi o meu caso quando eu iniciei, cobrava 5 mil reais. Aí tipo, a pessoa falou, não, mas isso é muito caro. Meu, tudo bem, 500 reais por sessão, uma vez no mês, por 10 meses, tá tudo bem, 500 reais. Agora, o que é mais caro? Permanecer com os mesmos resultados? Acumular os mesmos prejuízos durante toda uma vida? Ou você, de fato, tomar uma decisão, cara, por 5 mil reais eu vou mudar a minha vida? Vou pagar o preço, né? Exato. E tem uma outra questão também, né, Israel? A nossa cultura de escassez, as pessoas, elas não acreditam que elas podem ter plenitude em todas as áreas. Isso aí isso é um ponto, né? Eu sou um pouco técnico aqui, isso é um ponto histórico, na verdade, né? Uhum. A nossa mentalidade de escassez, ela foi muito bem cultivada quando nós fomos explorados, né, na nossa colonização. O país, né, o nosso país teve um sistema totalmente diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos países mais prósperos do mundo. As pessoas que foram para os Estados Unidos, né, colonizar, eles foram, na verdade, com a intenção de cultivo, com a intenção de prosperar. Sim. O que nós recebemos aqui, no nosso passado, vieram com a intenção de explorar, com a intenção de sugar, retirar. E isso foi gerando na nossa mente, sem a gente perceber, né, isso é cultural. Uma cultura de escassez muito grande. Uhum. Então, tudo a gente... Eu me lembro na pandemia, quando anunciou, né, que tinha que ficar em casa. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu vi essa experiência. O mercado ia ficar aberto, porque era um serviço essencial. Uhum. Todos os dias ia ficar aberto. Só que as pessoas, no primeiro dia, eles iam com tudo. Com medo de que faltasse para eles. Aí no dia seguinte, você ia no mercado, tinha as mesmas coisas lá. Mas a princípio, as pessoas de cara, primeiro dia, aquela loucura, né? Sim. Escassez. Vai faltar para mim. Então essa é uma mentalidade muito forte, Enraizada. muito enraizada na nossa cultura brasileira. E aí o nosso papel como coaches é trazer consciência disso também. Entende? Que é possível sair dessa mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. E quando a gente fala de abundância, a gente não está falando somente de dinheiro, né? Muitas pessoas confundem isso, o que também já é o fruto de uma mentalidade de escassez. Sim. Exatamente. Quando fala de vida abundância, então quer dizer que eu tenho que ter uma Dinheiro. Ferrari. Que eles olham algumas figuras, né, Sim. do mercado desfilando com Ferrari, com Porsche, com avião e tal, e aí eles pensam que, é isso? Não é isso. Quando a gente fala de vida abundante, a gente fala de todas as áreas da vida de fato prosperando. A gente fala para um relacionamento com Deus muito bem encaminhado. Um relacionamento com os pais muito bem encaminhado. Entende? Num 0 até 10, sendo 10 uma nota máxima de abundância, de excelência. Um 10 com os meus pais, 10 na minha empresa, lucro, faturamento, relacionamento com os empregados, 10 com o meu cônjuge, 10 com os meus filhos, 10 na minha saúde. Isso é vida abundante. É isso. Entende? Uhum. E obviamente, se você tiver uma Ferrari, um carro, isso vai ser uma consequência da sua jornada. Entende? Sim. Não um fruto final. É onde que as pessoas às vezes se incomodam, né? Uhum. Aí vem um coach na internet, vê alguém assim que tem uma postura, né, mais de riqueza, tem aversão. Aí começa, mas e as pessoas que estão, né, que estão passando fome e não entendem que, por exemplo, nós mesmos da Febracis, no Método CIS, a gente cuida de tantas pessoas que estão passando fome, que Sim. estão nos presídios, que são adictos, mas aí por conta da mentalidade de escassez preferem
olhar dessa forma, né? Sim. Pois é, sabe o que eu queria perguntar para você? Como foi sua jornada para se tornar Master Trainer da Febracis? Top. Então, em fevereiro de 2022, perdão, em janeiro, eu fui fazer o assessment, né? Sim. Perfil comportamental, e eu entendi que a minha vida não precisava, ela não era para me parar ali. Aham. E a jornada que a gente tem hoje na Febracis, né, são alguns cursos. Hoje nós temos 14, na época eram 9 cursos. E eu entendi que é aquilo que eu deveria realmente buscar. Então, a partir dali, eu fui me dedicar. Uma outra parte da minha história, né? Uhum. Porque eu queria muito estar nessa jornada, mas a questão financeira naquela época ainda era uma batalha. Essa é a palavra mesmo. Sim. Para mim, na época, era uma batalha. Então, eu não tinha condições, por exemplo, de comprar alguns cursos e não tinha condição nem de me manter aqui em São Paulo. E o que aconteceu? Eu entendi que eu queria ser um Master Coach, queria ser... Para mim, entender que eu queria ser um treinador já veio um pouco depois, tá? Mas como Master Coach, eu entendi que eu precisava de ferramentas avançadas para poder lidar com problemas que fossem mais avançados também, dizendo assim, ok? De ordem mais emocional, né? Autossabotagem, crença de não merecimento. Eu precisava de ter esse conhecimento. E, de novo, eu não tinha recurso na época, mas eu decidi que eu queria fazer isso. Eu também não contei, mas eu sou profissional também do inglês, já há muitos anos. Tenho muito mais horas de sala de aula e Você é avaliação. professor? Já fui, Já foi? durante Legal. muitos anos. Tenho aí aproximadamente 12 mil horas em sala de aula e umas 3 mil de avaliação individual para a prova de inglês internacionais, né? Por isso a escola de inglês. Isso, por isso a escola de E inglês. hoje quem toma conta? É a minha Você? esposa. Ah, É a minha tá. esposa. Hoje eu tô Entendi. 100% No no coaching e a minha esposa também é coaching, também é coach, ela faz atendimento de coaching e também tem a escola de inglês. Uau, que Entendi. legal. Ela, inclusive, ela agrega ferramentas de coaching No inglês. no ensino do inglês e os resultados show. são Que espetaculares. E o que aconteceu foi que eu tive esse insight, falei assim, poxa, eu tenho esse talento também, tenho essa habilidade, eu estava já há muito tempo parado de dar aula e tal. Eu senti Deus falando comigo, falou assim, cara, oferece um inglês para os seus diretores lá, para as pessoas que, né, compraram o seu baixo. Eu já tinha. Sim. Falei, né, mas de repente eu posso Vai ajudar em que- alguma Agregar. coisa, né? Agregar. E aí eu fui conversar com a nossa diretora, né, com a Nebraska na época, que comprou o baixo, né? Fui falar com ela, falei, olha, eu gostaria muito de estar nessa jornada e até o fim com ela. Mas não tenho como hoje pagar a grade. E no curso, no assessment, tem um pitch lá que nós fazemos. E o meu coração sempre ardia, né? E eu vi aquele preço lá e falei assim, oh Jesus, nossa, eu quero muito por isso aqui. Deus falou, cara, oferece aula de inglês para eles. Eu falei, bom, eles não precisam de mim, que tem, né, boa condição financeira para pagar qualquer professor particular aí, curso de inglês. Não precisam de mim, mas eu vou. Eu fui. Olha, coloquei meu currículo, trouxe, né? E eu, se você conhece alguém, alguma pessoa que gostaria de aprender inglês, tem um objetivo de aprender inglês, eu gostaria de, quem sabe, né, a gente fazer uma permuta. E aí ela falou, olha só, o meu filho mais velho tem que passar numa faculdade. E nessa faculdade, uma das exigências para poder passar é ter o inglês. A prova é em inglês, ele não gosta muito de inglês. Ele precisa passar. E a minha filha também, né, a gente tem um objetivo com ela lá com o inglês, eles não tiveram uma experiência muito boa, a gente precisa ensinar. Faz um teste lá, amigo. Se eles gostarem, a gente conversa. E o que aconteceu foi que eu fiz a aula com o Sidney Neto, ele passou na universidade, né? E aí eu trouxe para ela, olha, fica tranquilo,
a grade é sua, né? Uau, que legal. E aí depois eu dei aula para ele, né? Durante algum tempo ainda, particular. Então eu fiz toda a minha grade assim. Foi uma decisão, tinha um propósito muito grande, muito forte E para eu não mim. tenho dúvidas também que você tinha algum propósito com eles, com a família, né? Sim, são pessoas assim que eu amo, eu tenho. E que desde o começo, muito sincrônico, que você se conectou com A gente eles. tem uma conexão realmente muito, muito bonita, né? Hoje eu trabalho junto com eles, Sim. né? Como Sim. treinador deles. Então eu tenho uma gratidão assim imensa pro resto da minha vida com eles, né? E porque não foi só eu o único beneficiado, né? Toda a minha família foi, né? Sim. A minha esposa ganhou a grade toda também da Uau. Nebraska, Que legal. né? Acho que isso é favor de Deus, né? Eu Sim. não vejo como não, a gente fez por. Não, eu acredito que seja um favor de Deus, seja uma graça de Deus, que Deus achou na gente de alguma forma, viu que existe um propósito, realmente existe uma missão na minha vida, na vida da minha esposa. Eu tô E foi até onde que eu cheguei. emocionada. Mas é verdade. E aí foi É. onde que eu cheguei no Master Coach. E quando eu terminei, quando eu já estava já no meu, quando eu tinha fechado toda a grade, né, e já para me formar, eu tive mais uma revelação. Eu preciso para outro nível. Eu quero ajudar agora pessoas de uma forma maior ainda. Eu decidi ser um treinador. Coloquei no meu mural, tirei uma foto na época, junto com o Sidney, junto com os outros treinadores que estavam lá, que hoje Sim. são meus colegas. E nesse mural eu coloquei, Senhor, tá aqui meu sonho, meu propósito, servir pessoas, tá nessa missão de impactar vidas, negócios, para que eles entendam que existe uma vida abundante, que isso não é uma utopia, isso é real. Assim como eu tenho vivido hoje essa vida, Uhum. né? Tô nessa busca diária, né? Nossa vida é um processo, né? Sim. Você me perguntar hoje, Israel, então quer dizer que hoje sua vida tá 10 em tudo. Não, mas eu tô no caminho do 10. Legal. Todos os dias no caminho do 10. Todos os dias ser Amém. 1% melhor, um pouco melhor. Isso. E hoje é essa alegria de poder servir aí as pessoas como Master Coach. Que legal. Meu. Show demais, Rael. Parabéns. Bem, obrigado. Se tiver mais alguma coisa aí, eu tô aqui disposto para Ajudar. Bom, nossa, eu conversar. que história linda, de verdade mesmo. Amém. Obrigado. Olha, qual foi o seu maior ganho sendo treinador? Eu acho que foi a aproximação com as pessoas. Esse para mim acho que é o maior ganho. Durante muitos anos da minha vida, né, eu tenho uma natureza introvertida. E então eu já tinha por costume ser mais retraído para conectar com as pessoas em si, né? E ali, como treinador, a gente ouve várias histórias. A gente se conecta de uma maneira assim muito muito sincera, vou falar, sabe? O Com as pessoas. ecossistema, né? Sim. E isso é muito precioso, né? Porque quando a gente faz parte de um lugar onde que as pessoas buscam o mesmo propósito, o mesmo ideal de vida, né? Buscam Sim. mudança de vida. Isso combina com o meu propósito. Então eu acabo me sentindo mais à vontade. Uhum. E todo mundo falando a mesma língua, né? Exato. Uma das coisas que eu senti quando eu mudei agora do interior pra cá foi isso. De estar inserido dentro de um ecossistema onde as pessoas com quem eu tô falam a mesma linguagem que eu. Sim, E o Aquilo- ecossistema sempre vence, né? sempre. Isso aí a gente vê tanto pro bem quanto pro mal. É. Não é à toa que a gente vê, às vezes, notícias dizendo, o pessoal tirou algumas pessoas da Cracolândia, ok, mudou de território, foi para outro território, mas o Sim. ecossistema é o mesmo, as pessoas Vai voltam tudo de continuar. novo, entende? Por outro lado, se você está num ecossistema bom, acontece a mesma coisa. Sim. Se você está num ecossistema bom, você pode até ter circunstâncias na sua vida que vão querer puxar para que você abra a mão, você saia fora. Sim. Mas se você está num ecossistema, está sendo um ecossistema forte, né, de conexão, mesmo propósito, aí aquilo sempre vai segurar também, né? Dentro desse ecossistema, eu sei que você tá inserido ali num ecossistema de coaching que é muito forte e é muito positivo. Mas você ainda acha que assim, você sente preconceito por ser coach? De outras pessoas ali de fora, de outros ambientes? Você sente isso? Eu posso dizer assim que familiares, alguns amigos ainda têm esse preconceito.
Entende? Ainda mais como eu trouxe aqui num ponto anterior, você começa a viver uma versão diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas, gera um certo medo nelas, porque é uma versão que elas não conhecem. E tudo que é desconhecido, né? Tudo que é novo, algumas pessoas geram uma atenção. É. Né? Então, ainda existe, sim, tranquilo. No entanto, eu não tenho medo disso, né? Então, quando eu coloco lá no meu Instagram, né, Israel Kelly Coach, eu tô assumindo uma identidade que eu realmente vejo. Então, o coaching hoje faz parte da minha vida, faz parte da minha identidade. Então, eu não tenho por que ter medo, por que ter vergonha. Então, eu falo, as pessoas perguntam, meu, o que você fala? Cara, eu sou coach. Aí já tentam já associar com algo, você é igual a esse? Sim. Eu falo, não, vou te falar o que o coach é de verdade. Coach é isso daqui, ó, é entender onde que sua vida tá, onde que você quer ir. Trabalhar tudo que tá impedindo você de alcançar o seu objetivo. Potencializar o máximo que existe dentro de você. E traçar um plano de ação para você realizar isso daí. Nossa, isso é coach. Entende? Entendo. Então, para alguns ambientes ainda existe. Tem. Os familiares, amigos, eu tenho amigos que eu convido para poder fazer parte dessa jornada e eles não querem. E tá tudo bem. Acho que todos nós temos essa dor, né? De querer trazer, ainda mais quando a gente começa, porque tá todo aquele gás, a gente tá super empolgado com tudo. É tudo uma novidade pra gente também. Sim. E eu lembro que no meu começo, quando eu descobri a Método CIS em 2020, eu queria pegar minha família, meus amigos, eu Levar falo que todo eu, mundo, né? colocar numa caixinha e jogar no Método CIS, né? É uma das coisas assim, que eu mais tenho aprendido é que não é o meu papel, não é o meu dever mudar as pessoas. É. Né? Isso talvez seja os A gente maiores acaba erros da sendo humanidade. chato, né? Sim. Os maiores erros da humanidade. A gente pode ver na história isso. Esses dias eu estava vendo um seriado que ele conta um pouco da história do começo do século XX nos Estados Unidos, na parte de fazendas e tal, ainda transitando, né, saindo de contexto de briga indígena junto com o homem branco, aquele contexto ali, né? E nesse seriado eles mostram algumas cenas onde que alguns religiosos iriam porque queriam converter as pessoas de origem nativa, né? Indígena. E eles queriam convertê-los ali à base da força. E aí, muita violência, muito abuso e tal. Então a gente, de alguma forma, né, na nossa história, a gente tem isso também, né? Querer mudar as pessoas, né? E não é bem assim. Então a gente tem que mudar a gente primeiro. E aí quando as pessoas começam a ver a mudança na nossa vida, aí então abre essa oportunidade para elas também mudarem, né? Sim. Pois é, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual foi a PPS? PPS, para quem não sabe, é Pergunta Poderosa de Sabedoria. Aham. Qual foi a PPS que mais te desafiou na sua carreira? Eu acho que uma das principais que eu ouvi, né, durante o método CIS, né, Uhum. se assim, quais os prejuízos que você tem causado, não só na sua vida, mas os seus. Quais prejuízos que você já está causando na vida dos seus, né, por conta da sua não transformação. Mas a PPS é isso assim. Quais prejuízos você tem causado na vida das pessoas que você mais ama? Isso para mim foi a que mais bateu pesado. Porque eu sabia, eu só não queria ser verdadeiro com isso, mas eu sabia Sim. que a maneira como eu estava vivendo estava causando prejuízos que, se eu não ajustar, seriam irreparáveis Sim. na vida da minha esposa e dos meus filhos. Essa para mim foi a que mais pegou. Caraca, que legal. Eu tenho uma também que eu sinto muito aqui dentro de mim, que eu peguei de um livro e que me impactou muito, que foi qual é a pergunta de $1 milhão que faria você mudar a sua vida? E essa pergunta me impactou muito. E você, Ana, qual foi a pergunta que te impactou muito? Poxa, gente, são tantas, foram tantos tapas. Mas sempre É tem porque um. assim, né? A minha jornada foi um pouco. Na verdade, eu levo a minha jornada
um pouco diferente. Eu acho que cada vez que eu faço o método CIS, eu tô em um nível de consciência muito diferente. Uhum. Então, assim, as perguntas, às vezes é a mesma pergunta, mas me leva para um lado muito diferente. Sim. Então, assim, te falar uma pergunta específica, eu não tenho. Eu tenho situações ali da minha vida que foram destravares muito grandes. Mas, e assim, todos de uma forma muito impactante. Muito. É. Eu acredito muito assim que os melhores resultados, as melhores respostas a gente sempre vai encontrar nas melhores perguntas, né? Com certeza. A Que as humanidade, perguntas são mais Sim. importantes do que as respostas. né? A humanidade ela evolui diante das perguntas, né? O homem descobriu o fogo assim. Sim. E se eu lascar uma pedra na outra? Sim. E a nossa vida hoje, né? A gente vê Apple, né? Uma empresa aí, tem um nome que eu esqueci agora, que eles chamam esse tipo de empresa, que são empresas tipo eternas, né? Elas transpassam gerações. A Apple é uma delas. Começou com o Steve Jobs fazendo uma pergunta, né? E como seria se todo mundo tivesse acesso à tecnologia de ponta de maneira simples, fácil de usar? Sim. Pergunta. E o mundo vai caminhando assim, né? Então, para mim, as melhores respostas, os melhores resultados a gente vai encontrar sempre nas melhores perguntas que a gente se faz e que muitas vezes também E nos a perguntam, pergunta, né? ela gera consciência, né? Gera consciência. Uma pergunta assim bem feita, ela vai gerar realmente respostas, né? Vai trazer uma consciência de fato verdadeira, né? Sim. Agora tem perguntas também que são mal feitas, né? E aí também não vai gerar um resultado que espera, né? Eu vou dar um exemplo disso. Eu entendi na minha casa que não valeria a pena ficar perguntando o porquê de algumas coisas. Uhum. Por que você deixou essa camisa aqui no chão? Meus filhos chegavam da escola, aí deixava lá tudo espalhado. Ia tirando, né? As peças, cada um. Camisa, tênis. E eu vivi muitos anos assim, pá, por que você não tira? Por quê? E aí algumas vezes, pai, porque não sei, eu tô cansado, depois eu tiro. Quando eu entendi, inclusive isso eu entendi no coaching, poder dar as perguntas, eu comecei a ajustar. E sempre focando na solução. O porquê ele tem a tendência de trazer para o problema, né? E trazer muito mais justificativas do que soluções. Então eu comecei a fazer perguntas voltadas para a solução. Sim. Aí Uma das pergunta coisas... tá assim, a camisa tá no chão. Meninos, o que vocês vão fazer com essa camisa que tá no chão? O que E a deve ser feito? comunicação, né, O mudando. que deve ser feito com essa camisa aqui que está no chão? Qual é a solução para ela? Ali eu não fiquei perguntando por que eles deixaram, ou então quem que fez. Quando eu falo quem fez isso, já todo mundo com medo de dizer quem era. E 3 em casa, não eram os 3. Nenhum dos 3. Ah, eu sei bem também. Aí eu falava assim, essa camisa veio voando do quarto, apareceu aqui na sala. Deve ter Lá algum em casa. fantasma aqui dentro. Lá em casa a gente também é em 3, né? 3 irmãos, também sempre foi assim. E eu Ninguém falo assim, nunca quem? fez nada. Por quê? Ok, meninos, qual a solução que vocês vão dar para essa camisa aqui no chão? Não, pai, a gente vai tirar, ok. Que horas que vocês vão tirar? Não, pai, daqui a pouco. Daqui a pouco, que horas? Vocês precisam de quanto tempo pra vocês tirarem daqui? Pai, 2 minutos. 2 minutos, então tá bom. Vou Perguntas aguardar. poderosas, sabedoria. Porque vai gerando consciência neles. São as Sim. perguntas certas que vão gerar respostas e Ação. resultados, ação certas, resultados certos. É isso. E qual foi o coach mais desafiador assim que você teve? O caso mais desafiador? Não Isso, sou eu, né? no caso, não é o Ah, Júnior. esse é de boa, né? O Júnior é tranquilo demais. O Júnior já chegou já na sessão já com ganhos. A gente fez uma experimental, não foi, Júnior? Sim, foi. A gente fez uma experimental. Na primeira sessão ele já tinha ganhos da experimental. Eu falei assim, Esqueça, assim é fácil. esqueça. Não, resultado. Júnior Entrando na jornada, tranquilo. com certeza. Eu tive um coach que foi bem desafiador. Talvez foi o mais, pra mim. Posso discorrer nomes, né? Mas o mais desafiador de todos. Eu, na época, atendia na minha casa. Uhum.
E depois eu entendi que não era muito saudável para mim atender pessoas na minha casa por conta da situação que eu vivi, tá? Junto com esse coach. Ele chegou em determinado momento na minha casa e o elevador chega basicamente na nossa porta, né? Quando ele abriu a porta do elevador, eu estava já esperando ele estava na segunda sessão. Ele entrou, ele estava pálido. Pálido no estado catatônico. Sim, só andou como se fosse um zumbi ali. Uhum. Entrou, eu trouxe pro escritório, na época, né? Era um dos quartos que eu transformei em escritório para ter atendimento pessoal lá dentro. Mas ele passava pela sala, tal, não era um acesso individualizado, né? Aham. Passava, minha esposa percebeu, meus filhos viram, situação estranha. Ele sentou e aí eu comecei a perguntar, como o início de qualquer sessão Sim. de coaching. E ele não respondia. Não me respondia. Olhava fixo pro nada, branco, né, pálido, e não me respondia. Pensei, tem uma coisa errada aqui. Aí eu falei assim, e o que tá acontecendo? Eu preciso que você me fale. Uhum. Porque eu tô perguntando aqui pra você e eu preciso ter alguma resposta. Sim. Você não tá passando bem? O que tá acontecendo? Aí ele, lentamente, ele puxou o negócio do bolso, foi um momento até meio estranho, assim, sabe? Mas puxou, era uma carta. Nessa carta ele falou, a única palavra que ele me falou foi assim, lê. É quando eu li, era uma carta de suicídio. Nossa. Ai, olha, Meu Deus. toda arrepiada. Naquele dia ele ia entregar uma carta, ia deixar uma carta para a esposa, para os filhos. Ele ia tirar a própria vida dele. Estava infeliz, estava desempregado na época. E ele não queria mais continuar com a vida. E eu li aquilo e eu disse, meu, o que eu vou fazer? Né? Diante de uma situação dessa. Eu, como coach, eu não tinha um conhecimento além do que eu poderia fazer, Uhum. que é pergunta. Uhum. Mas se nem pergunta ele estava interagindo, que mais eu poderia fazer? E aí eu tive um insight, isso aconteceu porque, de fato, meu relacionamento, meu encontro com Deus fez e faz todo o diferencial hoje na minha vida e na minha profissão como coach. Eu falei assim, Deus, eu preciso de ajuda. Porque se eu mandar esse cara agora aqui embora, ele vai se matar. E eu não posso também deixar ele sozinho aqui. Uhum. Vai que me arrepio, mano. Vai dar problema. E aí eu virei pra ele e falei assim, você não se importa, mas eu gostaria de orar por você aqui. Ele só balançou a cabeça. Tá. Eu comecei a orar. Você pedir a Deus. Você pedir, Deus, misericórdia. Ajuda esse indivíduo, ajuda essa pessoa. Traz paz no coração dele. Traz uma resposta que eu não consigo jamais dar. Que ninguém tá conseguindo dar. E só você pode fazer, Deus. Eu acredito que você pode falar com ele de alguma forma. Eu não sei qual forma. Mas fala com ele. E naquele momento ele começou a chorar. Começou a chorava. Copiosamente ele chorava. A cor dele foi voltando ao normal. E ele começou a abrir. Assim, cara, eu tô aguentando mais a minha vida, mas eu sei que não é isso. Não é justo com a minha esposa, não é justo com os meus filhos. Aí eu voltei a trazer as perguntas de novo e tal, mas nós interrompemos o processo e eu encaminhei ele para um psiquiatra, né? Uhum. Uma pessoa para trabalhar, porque naquele momento eu fiz um teste com ele que a gente faz no coaching, né, que é o estado crash, Sim. Uhum. para poder identificar o quanto que as emoções, que os sentimentos tóxicos numa pessoa, né, tá gerando estresse, tá gerando problemas físicos, de insônia, de depressão, algo que o coach não trabalha. O coach não trabalha com isso. Uhum. Ou seja, seria muito além do meu conhecimento, da minha alçada. Sim. Então eu fiz essa ferramenta do estado crash, ele estava na nota máxima, se eu não me engano, acho que é 120. Ele estava acho que 118, alguma coisa assim. Aí eu falei, olha, nós não vamos mais continuar o processo
a gente vai interromper. Eu preciso que você procure um profissional de saúde emocional, saúde mental, para tratar, porque eu acredito que deve ser algumas questões também hormonais que você precisa fazer, e eu não sou a pessoa para te conduzir a isso. Então, aqui a gente vai pausar quando você, né, terminar o processo. É, para você terminar lá, tiver alta lá, a gente volta a conversar. Então, esse foi o mais desafiador de todos para mim. E, inclusive, para você que está nos assistindo, já ficar muito ciente de que nós, coaches, a gente vai até onde o coach permite. Nós temos a ferramenta, como o Israel disse, que é o estado crash, que nos faz encaminhar a pessoa para um profissional que vai lidar com a saúde mental, onde a gente não pode ir. Então, assim, né, assim, um respeito com a profissão também, né, com profissionais que cuidam da saúde, porque eu vejo também, inclusive tenho amigas que são psicólogas e no começo era tipo, como assim você é coach? Né, não entendi nada não, a gente vai até onde a gente pode. Sim, porque tem algumas pessoas que ouvem, né, elas ouvem histórias de transformação muito grandes, assim como eu também tive. Eu fiquei livre, né, de depressão, de ansiedade, de medicamentos por conta de um processo de coaching, mas eu também fazia um acompanhamento médico para poder tirar de vez, né? E algumas pessoas às vezes ouvem isso, aí acreditam que o coach vai conseguir tirar o remédio dela. O coach não tem autorização legal para isso. Sim. Então, se existem profissionais que fazem isso, eles estão fazendo ilegalmente. Sim. Porque não é ético, não é o correto da profissão. Nossa profissão, se uma pessoa chega com essa demanda, é encaminhar para o profissional que atende a isso. O coach vai trabalhar metas, objetivos, plano de ação. Coaching é isso daí. Tirar do problema e ir para a solução. Sim. Pois é, qual é a pergunta que não pode faltar numa sessão de coach, na sua opinião? Essa é uma boa pergunta. Para mim, eu digo que são duas. Tá? Eu acho que a primeira, né, como toda sessão a gente faz, e aí as pessoas vão tendo consciência, né, daquilo que elas estão aprendendo, mediante as perguntas que elas recebem, né, a condução das ferramentas e tudo mais, ele vai trazendo muito aprendizado para elas. Muitas a gente chama de fichas, né? Então, para mim, são duas perguntas, as mais clássicas do coaching, que é quais aprendizados que você teve, que a gente chama de quais fichas caem. Que insights que você está tendo nessa sessão, diante de tudo que a gente está vendo aqui? Quais são as fichas? Aí a pessoa descreve, poxa, eu tive um insight tremendo, tive uma ficha grande, caiu, que eu tenho vivido assim, assim, assado, e que não devo mais viver assim. E aí, a segunda pergunta, tão importante quanto é, ok, agora, que decisões você toma? É importante a pessoa não só ter o conhecimento, nossa, foi uma coisa interessante que eu senti aqui, tá ótimo. Quais são suas decisões? Porque a partir das decisões, aí a gente entraria numa terceira que eu gosto de usar bastante. Ok, então eu quero que você me diga agora, uma vez que você teve o entendimento, tomou uma decisão, qual vai ser a sua primeira ação para colocar essa decisão em prática? Então, eu diria, né? Sim. São 3 em uma, né? Que é o momento principal para, de fato, conduzir o coach para ação. Legal. Até porque que fichas caem é muito emocional, né? Então, que decisões você toma já é mais racional. Você já traz mais consciência. E principalmente quando a pessoa escreve. Sim. Que ela tem que pensar na emoção que ela sentiu pra passar pro papel, né? É isso mesmo. Então, Exato. show demais. Nossa, tinha uma outra pergunta. Peraí, deixa eu lembrar. Fica tranquila. Eu quero fazer uma pergunta também, Isel. Como você consegue lidar com, falando de perfis um pouquinho, numa sessão com um dominante, por exemplo? Qual que é a forma de você comunicar com ele? Como funciona? É interessante porque o dominante em si, ele sempre vai trazer uma postura de querer dominar, né? Sim. Então, eu sempre coloco, agora numa linguagem não verbal, Sim. como um dominante, eu também sou eu coloco na mesma altura do que ele.
Por exemplo, eu tenho um coach que ele é mais alto do que eu. Ele é dominante e alto. E normalmente quando ele senta já acima, Sim. né? O dominante gosta disso, Aham. né? De colocar essa postura, de colocar essa posição, né? Quem manda aqui sou eu. E apesar de que no coaching a gente traz que quem é responsável, né, pelo resultado das sessões de coaching é o coachee, mas é o coach que está na Conduzindo, né? condução, né? Então o que que eu faço? Eu ajusto minha cadeira, E fico na fica. mesma altura do que ele. E o que que eu faço com um dominante? Um dominante detesta ficar dando volta nas coisas. Muitos detalhezinhos detesta. Dominante é ação, resultado, É execução. papum, né? É. Fazer. Então é o que eu faço. Então eu conduzo, né, de maneira assim que ele entenda que não, tá, tô falando uma linguagem dele. Qual você acha que é o perfil mais fácil de conversar e ter uma realização aí, né? Deve Se a ser gente fosse falar influente, de né? conversa, se a gente falar de Sim. Deve ser conversa um em si, influente. o influente é fácil, né? Ele são as pessoas que talvez que mais decidem rápido para fazer uma compra, por exemplo, né? Para fechar um processo, né? E talvez são os mais fáceis de conversar nesse sentido. Sim. Agora, eu tenho ótimas experiências com pessoas que têm essa habilidade alta, eles têm a tendência de ser mais empáticos, né? Uhum. De ter mais empatia. Então, porque eles gostam das pessoas, Sim. eles não curtem muito conflito, Aham. né? Então, são as pessoas, assim, da paz. São as pessoas do Quem bem são? mesmo. Hã? Quem são? Os estáveis, No meu caso, é né? o seu caso. Isso aí, minha esposa é uma estável também, E Sim. gosta né? de alguém que lidera, né? Exato, porque Perfeito. assim, todos os perfis, eles são uma potência em si, todos eles, né? Em alguns momentos, eu ouvia jargões, né, do meu perfil. Na época, eu, sem muito conhecimento, sem trilhar muito a jornada, eu ficava meio chateado. Hoje eu levo na esportiva. Mas algumas pessoas dizem assim, nossa, meu conforme é tudo muito certinho, Certinho. muito detalhinho, muito perfeccionista nas coisas e Uhum. tal. E aquilo, de alguma forma, me incomodava no meu início. Sim. Até eu começar a entender que pessoas que dizem isso não têm o conhecimento e a vivência para ter a inteligência emocional de tirar o melhor de Melhor. cada perfil. Sim. Porque toda empresa, por exemplo, precisa de um conforme, toda família precisa de um conforme, toda empresa precisa de um estável para planejar as coisas, para ensinar sobre passo a passo, para fazer um passo a passo. Toda empresa precisa de um influente, toda casa precisa de um influente, de um comunicador, toda empresa precisa de alguém de ação. É tudo conexão, né? Vai se Exato. conectando tudo, né? Essa é a perfeição que Deus nos deu, Sim. entende? De cada um ter o seu perfil para potencializar ele ainda mais em prol de si, mas principalmente do outro. Uhum. Então, quando a gente tem esse entendimento, então hoje eu não tenho, né, assim, qual que eu prefiro? Não, todos eles a gente tenho aprendido a lidar, a me comunicar de Sim. maneira que eles tirem o melhor deles. Uhum. Entende? Então, por exemplo, eu tenho clientes que são estáveis e que na hora, por exemplo, que decisões que você toma? Eu já no início tinha alguns que espanavam. E aí ficava assim, nossa, E agora? exato, nossa, Não não sei. tenho decisão agora. E aí eu falo assim, não, ok, qual um tempo necessário para você tomar uma decisão sobre isso que você aprendeu hoje? Nossa, essa é muito É boa, o meu hein? jeito. Eu sou Essa é assim muito também. show. Eu preciso de uma semana. Aham. Uma semana, tá tudo certo. E o sábio vai fazer. E aí ele te manda. E vai fazer, tranquilo. Entende? Essa era uma dor que eu tinha Essa é uma dicona. Essa é uma junto com a É. minha dicona de esposa. Muito milhões. bom. Eu tinha isso com ela, quando a gente fazia as nossas questões da empresa. Eu era o cara que, por não conhecer, queria acelerar ela em tudo. Cara, preciso de um relatório para ontem. Cara, preciso que você faça para ontem. Meu, para ontem. Não existe para ontem. Para agora. Não, não, Fala não. isso para um estável que ele não Exato. consegue fazer Ele não nada. Pira. consegue fazer, ele fica triste. É. E essa era a comunicação que eu tinha com ela. Até eu entender de perfil. E aí eu vi que, puxa, a vida precisa de um tempo.
meu amor, quanto tempo você precisa para poder trazer isso pra gente analisar juntos? Uhum. Preciso de 3 dias. Joia. E ela fazia, e começou a fazer. Começou a ter resultado em casa com meu filho mais novo. Ele é influente, alto. A gente ainda não fez o teste dele, mas a gente sabe que ele é. Uhum. Porque ele é espoleta, é comunicativo, gosta demais. É espontâneo demais, gosta de criatividade. E quando eu chego pra ele e eu faço surpresa pra gente sair junto, nossa, de sair da rotina, porque o influente não curte a rotina. É. Sim. Gosta de novidade, coisas diferentes. O conforme não, gosta de rotina. Sim. Quando eu entendi isso, eu comecei a me comunicar melhor com eles. O relacionamento em casa mudou. Uhum. Eu tenho 2 em casa que são conforme também. E se não tiverem de fato rotina, e eles são detalhistas em tudo. Então, quando eu vou ensinar alguma coisa, fazer algo, tem que fazer, passar os detalhes com eles. E tá tudo certo. Sim. Tem um filho que é influente, só que ele gosta de ficar dando voltas na conversa. E eu ouço a conversa dele. Uhum. O Israel de antes, cara, Vamos, bora. Pelo amor de Deus. eu ouço. E o que é o mais legal de tudo? Que aí algumas pessoas que estão nos ouvindo podem pensar assim: Israel, mas e você? Tá, tudo bem. Eles, você tá aceitando, tá ajustando com eles. Joia, mas e você? É simples. Quando eu começo a flexibilizar e a comunicar com eles, naturalmente, sem se perceberem, eles vão entender Sim. do Israel. E aí a gente em casa, hoje a gente ensina para os nossos filhos, né? Olha, o papai é dominante. O papai é conforme. Então, assim, a minha esposa fala muito com isso. Então, quando você for falar uma coisa pro papai, já vai na veia. Aí ele já sabe, pai, a gente quer sair amanhã. Ao invés de pai, então, sabe, tem um dia a gente tava assim e tal, até chegar, não, isso já vão já direto, porque sabem que é a minha Sim. linguagem. E por conta da inteligência emocional, né, a gente tá conseguindo criar esse ambiente legal em casa. Casa de coach. Exato. E agora são 2, né? É. Minha 2 esposa coach. e eu, então é bem bacana, né? E como que é legal se as empresas também tivessem esse tipo de visão. Exatamente. E, ó, eu vejo Tudo que ia você mudar. fala bastante dessa parte empresarial. Uhum. Você atende também o... Atendo. Você Atendo gosta mais de negócios. qual? Life ou business? Eu não tenho uma preferência assim, não, tá? Eu sinceramente não tenho. Porque eu tenho uma preferência por algo, que aí eu encaixo nos 2 processos. Quando fala de propósito, aí arde meu coração. Então eu trabalho hoje com negócios, com empresas, vivem fazendo, sem propósito, sem estratégias. E aí eu atuo dentro desse cenário. E tenho também famílias, pessoas, indivíduos que estão vivendo a vida sem propósito nenhum. Uhum. E sem estratégia para também viver a vida deles com propósito. É onde que eu acho também. Então eu não tenho assim uma preferência de fato. Meu negócio é business, meu negócio é life, Uhum. tá? Mas se eu for colocar assim hoje, tá, o que arde um pouco mais no meu coração é trabalhar com pequenos empresários que não têm essa consciência e estão vivendo desesperadamente, loucos fazendo as coisas no operacional, não sabem conduzir o negócio como deveriam. A vida em casa tá ruim, que não tem tempo em casa, vive na correria do dia a dia, Sim. não tem estratégia, não tem visão, não tem propósito, não tem missão. Essas são as pessoas que eu gosto de trabalhar. Hoje, se fosse trazer assim como Se fosse uma nichar, resposta, né? isso. Sim. E agora, entre coaching individual e palestras ou em grupo, você prefere qual? Essa é uma pergunta interessante. Essa ainda não me fizeram. É. Olha, eu curto muito o coaching individual. Eu gosto bastante, tá? Já fiz também coaching em grupo. Hoje eu não tenho, mas eu já fiz bastante. Mas algo que arde de verdade é palestrar. Uau. É o que arde no meu coração. Mesmo, de verdade. Eu amo estar no tete-a-tete. Uma oportunidade incrível, né? De ter ali uma pessoa que vai se abrir, né, vai abrir o coração, vai abrir a mente dela.
vai confidencializar muitas coisas que não vão sair da sala. Eu me sinto honrado por isso. Entende? Me sinto muito honrado por isso. Foi o caso dessa pessoa, né, que quase tirou a própria vida, e tantos outros que eu já atendi que tinham casos bem sérios e gera todo um ambiente de segurança dentro de uma sala de coaching, É. entende? Então eu me sinto extremamente honrado com isso. Mas quando eu tô com pessoas que estão sedentas para entender um pouco mais de inteligência emocional, não sabem como conduzir a vida delas e precisam de uma luz, de uma consciência rápida, isso é o que arde para mim. Caraca, que legal. Eu me identifico muito assim com você também, porque eu gosto de estar no individual, mas eu sou apaixonada por estar no palco. Né? De ver, assim, pessoas, igual você falou, interesse de gente que tem sede por conhecimento ali dentro, que é inteligência emocional. E é um assunto que, querendo, aqui na capital, eu acho que é muito mais falado. É. Mas no interior é Eu pouquíssimo. valorizo muito quando eu quase, vou falar assim, acho que uma média que eu tenho tido ultimamente 15 em 15 dias, falar de forma mais segura, né? Eu tenho ministrado palestra de inteligência emocional. Uhum. E eu tenho um apreço muito grande para as pessoas que saem do trabalho delas já cansadas, dia de semana, para investirem ali 2 horas delas a mais, né? Já acordam cedo, vão trabalhar Sim. pesado, e elas chegam no determinado tempo do dia e falam assim, meu, mas eu preciso aprender mais, eu quero mudar a minha vida. E quando elas vão nessas palestras, eu tenho assim um apreço muito grande por isso, eu valorizo muito isso daí. Legal. Então eu quando entro, já entro No gás. feliz, Pois é, eu que é quero o meu perguntar para propósito, né? você, como palestrante, qual é o conselho que você dá para as pessoas que querem palestrar? Para mim, se eu fosse trazer assim 3 conceitos, tá? Uhum. A gente ensina todo um passo a passo, mas Sim. se for trazer 3 de forma mais resumida, primeiramente tem que ter o conhecimento, Uhum. tá? Então não adianta a pessoa palestrar sem ter o conhecimento do tema, do assunto, sem de fato saber, né? Sim. Uma das coisas que eu vejo para mim, tá? Eu tava até hoje conversando com uma aluna, eu entendo que existe uma diferença muito grande entre o conhecimento e a sabedoria, né? O conhecimento é a coleta de informações e a sabedoria é quando você coloca em prática essas Sim. informações. Então, para mim, o palestrante tem que ter o conhecimento aplicado numa sabedoria, ou seja, tem que fazer parte da vida dele. Sim. Uhum. Hoje, quando eu falo de inteligência emocional, eu estou falando de algo que é a minha vida, de verdade. Tá? Então, esse é o primeiro passo, tem que ter o conhecimento daquele assunto. Né? Conhecer outras fontes, tem que ter. Hoje, na FEBRACIL, nós temos, né, o grande nome que é o Paulo Vieira, Dr. Paulo Vieira, Sim. é o expoente da inteligência emocional no Brasil. Uhum. Né? No mundo, nós temos Daniel Goleman, né, que é considerado o pai que trouxe esse assunto, Da inteligência emocional. né, isso no início do século, perdão, no início dos anos 80, mais ou menos, século 20 ainda. E o Paulo, Dr. Paulo Ele é um Vieira, dos né, já pioneiros, um né, dos do coaching no pioneiros Brasil, né? falando. Então, tem que ter o conhecimento. Então, Sim. estudar as fontes, outras linhas e entender qual vai ser a sua linha também, né? Sim. O segundo passo, tem que treinar. Tem Tem que até se praticar. tornar, né? Exato, tem que treinar Ainda até hoje se você tornar. se sente inseguro quando vai. Olha, eu vou te falar o seguinte, que eu de tempos em tempos, ontem mesmo eu tive uma palestra, ontem não, anteontem tive uma palestra. Sempre dá um friozinho. E o que você faz para ativar? Olha, a gente tem ferramentas que a gente chama de ativação de estado de recurso, Sim. né? Além de eu fazer um IES, eu faço algumas vezes, mas o que eu mais faço, de verdade, eu tô abrindo aqui para vocês, Aham. eu tiro uns 30 minutos antes e eu oro. Uau. É o que eu faço. Eu peço assim, Deus, tudo bem, eu tenho conhecimento, mas se não for você para me ajudar, para que as pessoas que vão entrar aqui, elas recebam uma semente na vida delas, para a Uhum. empresa delas, ou que seja, para mim não vai valer a pena. Então, eu faço isso, é um curso meu, eu faço mesmo. Meia hora antes eu como alguma coisa, Sim. e aí eu já tiro o meu tempo para mim orar, colocar as coisas diante de Deus. Legal. Mas treinar. E algumas vezes eu treino sozinho, né? Sim. Falando com a minha câmera. Já fiz, vez ou outra, com pelúcias, meus filhos. Espelho.
Tem que, É o treinamento. É. tem que procurar de alguma forma para você continuar. Internet, live. Uhum. E porque assim, se você recebe um conhecimento, você armazena ele, você vai estragar esse conhecimento. Verdade. É como se fosse uma água que é armazenada e gera os vermes. Daqui a pouco tem dengue aí. Sim, porque Não. É a as mesma pessoas coisa. têm tanta dificuldade de fazer live, de se expor na internet. Aí são crenças, né? A gente São tá falando de crenças, crenças. Medo de ser julgado, medo de ser criticado. A gente tá falando de crenças, né? São coisas mais Sim. profundas aí, né? Aham. E outra Mas tem que coisa, praticar. é. E outra coisa também é que às vezes você tá ali naquele ambiente, você estuda tanto, você tem tanta informação dentro de você. Eu, às vezes, me sinto obesa de tanto conhecimento. Eu Sim. preciso despejar, preciso despejar. E aí, pra mim, assim, o terceiro ponto, pra mim, é o principal. Você tem que conhecer qual é a sua missão. Pra mim, todo palestrante tem que saber qual é a missão dele. Sim. Entende? Eu tenho a minha missão, eu conheço a minha missão. Hoje eu não tinha isso. Hoje eu entendo, hoje eu tenho a clareza da minha missão. O que eu tô fazendo aqui nessa terra? Então fica mais fácil. Eu Qual é trago a sua conhecimento. missão? A minha missão é trazer consciência para famílias, para negócios, de que existe uma vida abundante aqui nessa terra. Uau. E qual é o Essa é seu a minha missão. propósito? O meu propósito é gerar transformação nessas pessoas. Show. Que legal. E é isso. Uau, muito bom. Maravilha. Bom estar com vocês aqui, viu? Bom, o prazer é nosso. Gratidão mesmo por você estar aqui, né? Poder passar esse tempo com a gente. Foi realmente muito legal ter tido essa oportunidade de conhecer a sua vida, né? Eu que sou coach de você, né? Aham. Realmente foi espetacular e eu admiro cada vez mais a sua vida e Obrigado. com certeza estou muito feliz por você ter vindo aqui. Muito Tamo obrigado. junto, meu amigo. Prazer, honra, todo minha. E também por ter se aberto aí a tua história. Que história linda. Muito emocionante, né? Uhum. Agradecemos a tua presença, o teu tempo. E para você de casa, muito obrigada também pela Antes tua disso, audiência. fala a sua rede social. Ah, é verdade. Sim. @Israel Kelly Coach. Kelly, Kelly, Coach. E deixa uma mensagem aí pra Prazer. galera também. E Ali naquela. eu quero dizer para vocês que é possível viver uma vida plena, uma vida abundante aqui nessa terra. Não caia na asneira de pessoas que não entendem nada sobre isso, querer palpitar e querer guiar a sua vida. Então, aprenda a se conectar com as pessoas certas, nos lugares certos, e tendo o conhecimento certo que você vai, de fato, viver a sua vida abundante. Uau, que legal. Show. Muito obrigada. Tchau, gente. Até logo. Valeu. Era lá agora, ó. Ah, era lá. É. Que legal. Muito bom, hein? Beleza.